Então, a mandioca, ela é uma pequena indústria de alimentos, mas eu vou começar falando para vocês da história, porque na verdade a mandioca ela é uma continuidade de um trabalho familiar de mais de 47 anos, na verdade oficialmente 47 anos. A nossa história começou com minha avó, que era quituteira ou banqueteira, né, ou doceira, como tem várias palavras para isso, mas ela fazia doces, salgados em casa. E meu pai cresceu vendo esse trabalho e ajudando, como sempre, né? Porque quem trabalha em casa com comida, a família inteira está envolvida. Quando ele se formou em 1972, ele formou em arquitetura, ele sugeriu para ela que eles montassem um restaurante, porque ele acreditava... Pode passar uma. Esses são eles, de quem a gente está falando, meu pai e minha avó, Ana Maria e Paulo Martins. E eles montaram um restaurante lá em casa, em Belém, isso em 72. Desde o princípio, o restaurante servia pratos de culinária caseira e da gastronomia paraense, que até então, naquele período, tinham poucos lugares comerciais na cidade que ofereciam esses pratos, como pato no tucupi, maniçoba, caranguejo, pirarucu. E por isso, desde o começo, lá em casa se destacou no cenário, né, porque os turistas que frequentavam Belém começaram a conhecer esses pratos, que até então só quem comia eram as pessoas da cidade. Então, né, desde 1980, o restaurante foi muito destacado na imprensa, no mercado nacional, chegou a ter citações em várias publicações internacionais. E o meu pai trabalhava como arquiteto, até que ele entendeu, ele era muito criativo, que ele podia inovar usando ingredientes da nossa gastronomia, mas utilizando esses ingredientes de uma forma diferente. Né? E aí começou um movimento de renovação da nossa gastronomia, vamos dizer assim. Hoje a gente lida muito bem entre a tradição, né, os pratos mais antigos e tradicionais, com pratos mais novos, com formas diferentes de uso dos nossos ingredientes. A gente tem pratos que vieram dessa inovação e já se tornaram tradicionais, como é o arroz paraense, por exemplo. Né? Há 30 anos atrás só se comia pato no tucupi ou tacacá. Hoje a gente come o arroz de pato, come o arroz paraense, que originalmente era um arroz de tacacá. Então essas inovações todas aconteceram a partir desse movimento. E aí, com todo esse trabalho, essa cozinha começou a chamar a atenção do mercado nacional, né, dentro do meio gastronômico, da área de restaurantes, e vários chefes de cozinha começaram a convidar meu pai para viajar pelo Brasil apresentando essa cozinha, várias faculdades, fez muitos eventos e, ao mesmo tempo, vários cozinheiros começaram a vir para a nossa região para conhecer de perto isso. E começou a surgir uma demanda por esses ingredientes da região, né? Ainda muito focado no mercado de restaurantes, hotéis e bares. Acompanhando tudo isso, eu nasci nesse meio, eu sou mais nova que o restaurante, então eu fui criada era na casa da minha avó, então eu saía da escola, eu não ia para casa, eu ia para o restaurante, né? Então eu cresci nisso, fui para São Paulo, estudei outra área, eu acho que é aquela revolta, né, do jovem de querer trilhar o seu próprio caminho. Depois voltei para Belém de volta e depois de morar em São Paulo eu percebi o potencial da Amazônia. Eu precisei sair para poder enxergar, né, e reconhecer o nosso potencial. E foi quando, trabalhando no restaurante de volta, eu, inquieta por achar que o negócio, o restaurante, não era o melhor para mim, mas que a cozinha e essa valorização da nossa cultura e dos nossos alimentos, sim, é que eu decidi criar a Mandioca num momento em que eu percebi que o brasileiro começava a se interessar mais pelas coisas da Amazônia. Isso aconteceu há 5 anos atrás. Pode passar. Então, a Mandioca ela foi criada com essa missão de levar os sabores da Amazônia, né, para o Brasil e para o mundo, sendo que essa forma tinha que ser inovadora, porque eu acredito que puxei um pouco essa veia criativa do meu pai, tanto que eu estudei publicidade, né, eu tenho essa necessidade de inovar, não de fazer sempre igual, de forma natural, porque a gente não acredita que seja possível, né, fazer com que o mundo conheça a Amazônia, que é o berço da natureza, de forma artificial. Então, todos os nossos produtos, eles são conservados por até 1 ano, na verdade, todos têm a validade de 1 ano, mas essa conservação ela acontece de maneira natural, sem uso de nenhum aditivo artificial nos produtos. Além disso, de uma forma saborosa, porque já que a nossa história vem da gastronomia, não dá para fazer produto
que não seja gostoso, né, gente? Então, esses são os pilares do negócio. São processos artesanais, pode passar, e também com um olhar de desenvolvimento local e de comércio justo, né? Porque, enfim, a gente, apesar de ser urbano, a gente entende toda a lógica dos povos tradicionais, das populações ribeirinhas, da conservação da floresta, então a gente precisa que essas coisas aconteçam de forma integrada, né? E a gente, pela experiência da Manioca, a gente vê que é possível, apesar de ser um movimento novo. Essa é a nossa linha de produtos, a gente tem alguns produtos ali na feirinha também, para quem quiser conhecer melhor. Mas a gente divide os nossos produtos nessas duas categorias, produtos tradicionais e produtos criativos. Os tradicionais são produtos que nem a gente mesmo produz, na verdade a gente tem parceria com pequenos produtores da agricultura familiar, produtores tradicionais, que é essa linha aqui, que são a farinha d'água de Bragança, a farinha de tapioca de americano, o feijão manteiguinha de Santarém, o tucupi amarelo, o jambu e o tucupi preto. E aí eu não sei se vocês perceberam, mais cedo eu falei da questão da indicação geográfica, né? E a gente faz questão de trabalhar isso. A farinha d'água, ela é de Bragança, ela não é de outro território. A farinha de tapioca, ela é de americano. E todas, não é porque vêm de lá, elas têm características especiais por virem dessas regiões. A farinha de tapioca do americano não é igual à farinha de tapioca de Santarém. O feijão manteiguinha de Santarém, tem um feijão manteiguinha também plantado lá no Nordeste do estado, não é a mesma coisa, muda, né? Para quem valoriza o sabor, é diferente, seja o processo, seja pelo território da onde o alimento vem. E além disso, a gente tem uma linha de produtos criativos, que a gente chama, que são produtos desenvolvidos por nós, produzidos por nós, que são as geleias, o molho de tucupi preto e a granola de tapioca, que é o nosso mais recente lançamento. Então, a gente busca, e todos esses produtos, sejam tradicionais, sejam criativos, eles vêm, né, eles são desenvolvidos, pode passar, com produtores da agricultura familiar ou de comunidades tradicionais. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês entenderem um pouco a nossa lógica. O tucupi preto, talvez muitos de vocês não conheçam, né, apesar de ser um produto secular da Amazônia. Eu conheci o tucupi preto através de relatos de comunidade, de viajantes que fizeram viagens pela Amazônia no século XVII, século XVIII. A primeira vez que eu encontrei foi nesses relatos, as pessoas falando, né, muitos jesuítas ou exploradores da Amazônia, citando o tucupi preto como um produto extremamente especial, oriundo da mandioca. E a gente já não conhecia mais esse produto. Até que em 2014 eu tive a felicidade de conhecer uma produtora tradicional da comunidade Chicano, no município de Santa Bárbara, próximo a Belém, que sabia fazer o produto porque aprendeu com a avó. E a partir daí a gente estabeleceu uma parceria. O tucupi preto, ele é, de uma forma bem simples, ele é uma redução extrema do tucupi amarelo. Ele não é feito só nessa comunidade, existem várias outras comunidades, inclusive, se eu não estou enganada, o território do Rio Negro em breve também deve estar lançando um tucupi preto no mercado lá do Zuapixana, em Roraima, né, que é um outro tucupi preto, com outro sabor, porque o processo de produção dele é um pouco diferente. E na Amazônia, a gente, depois do lançamento desse produto, a gente descobriu que tem vários tipos de tucupi preto. Ou seja, era um produto que existia, mas que era invisível, né, para os centros urbanos ou para o Brasil. E a partir desse produto tradicional, a gente desenvolveu um novo produto, que é o molho do tucupi preto. Ele é um molho feito a partir desse concentrado, porque ele é muito forte, muitas vezes o consumidor final tem dificuldade de utilizar. Então, a gente fez um molho a partir dele. E aí a gente mostra o quanto é importante esse olhar, né, do produto original, da tradição, mas também da inovação como forma de conectar ao mercado. Talvez, se a gente quisesse vender só esse tucupi preto concentrado, a gente fosse ter muito mais dificuldade, porque o consumidor tem seus hábitos de consumo. Né? Então, a gente precisa, algumas vezes, adaptar os produtos tradicionais para o mercado. E é isso que a gente tem feito na Manioca. Além do tucupi preto, tem outro caso emblemático, pode passar, de inovação,